Recentemente eu compartilhei uma vaga lá no meu Instagram, no Stories, e depois eu fui ver os comentários e até recebi algumas mensagens respondendo essa vaga dizendo que eram muitos requisitos para a vaga, que aquilo era de desanimar, porque um júnior não precisa ter tudo aquilo. E inclusive eu até postei um Reels esses dias também sobre isso, né? Sobre o que um júnior precisa ter para se destacar no mercado, já que tá todo mundo reclamando que não tem vagas, né? Que tá difícil, que ninguém consegue vaga. E também foi meio polêmico, porque muitas pessoas responderam de forma um pouco grossa lá, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu vou passar algumas coisas que eu acho que um júnior tem que ter, mas John, quem é tu pra achar alguma coisa? Eu converso com bastante gente da área, perguntei pra bastante gente, perguntei pra pessoas que já trabalham o que eles acham que um júnior deve ter e o que eu tinha quando eu entrei na minha vaga, apesar de eu ainda não ser júnior, tá? Então bora pro vídeo e bora falar sobre essas tecnologias. Bom, pra você que não me conhece ainda, prazer, meu nome é John e aqui no canal eu tenho registrado a minha trajetória na programação. Faz aí quase 2 anos que eu estudo programação, faz quase 6 meses que eu trabalho com programação, então eu já estou começando a me inserir mais na área, já estou começando a entender um pouco mais sobre isso e desde o início, desde o primeiro momento que eu tive contato com estudos, eu já registrei aqui no canal, então aqui tem muito conteúdo que pode te ajudar se você está pensando em entrar nessa área, beleza? Aqui na descrição tem o link dos principais cursos que eu faço ou que eu fiz. Então, confere aqui na descrição e me siga lá no Instagram também, que lá eu posto conteúdo sobre a área quase que diariamente, beleza? Agora, sem mais enrolações, a gente vai dividir aqui em 2 partes, tá? Uma para o front-end e uma para o back-end. Eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre o front-end porque nesses quase 2 anos que eu estudo, boa parte dele foi estudando front-end. Só depois que eu entrei no trabalho que eu comecei a estudar um pouco do back-end. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o front-end e depois no final do vídeo eu falo sobre o back-end, tá? Então, aqui, começando pelo front-end, digamos que você está aí pesquisando vagas para júnior de front-end, tá? É bem claro, bem importante a gente falar isso, tá? Que isso daqui é para júnior. Se for para estágio, isso daqui já cai por terra, porque na minha opinião, para estágio realmente não tem que pedir muita coisa, não. Tem que pedir a base do que é ensinado na faculdade, mas não tem que ter uma experiência nessas coisas, tá? Então vamos lá, para front-end, a primeira coisa que você precisa dominar para ter, que isso qualquer pessoa tem que ter, independente da stack que você for, é dominar HTML, CSS e JavaScript e além disso, um dos frameworks populares aí de JavaScript, né? Angular, Vue, React, então tu tem que ser obrigado a ter isso no teu currículo, tu tem que saber essas coisas, tu não precisa ser a pessoa mais pica do mundo, tu não precisa ser o melhor do mundo nessas tecnologias aqui, mas tu precisa saber isso, afinal de contas o front-end é baseado nisso, tu tem que saber essas coisas aqui, não tem como tu tentar entrar numa vaga de front-end sem saber isso é obrigatório. Daí, depois disso, tem outros conhecimentos que são obrigatórios também, mas que eles não são tão pesados assim igual esse primeiro aqui. Esse primeiro tu tem que ter. Não existe a possibilidade de tu entrar numa vaga de front-end júnior sem ter esses conhecimentos. Daí depois a gente vem em outros conhecimentos que é consumir API e tratar os dados recebidos. Então é bom tu já ter essa certa experiência aí. Novamente, tu não precisa ser a pessoa mais pica do mundo, mas tu tem que saber consumir uma API, né? Ou pelo Axios, né? Alguma biblioteca aí que faça esse tipo de coisa como o Axios, ou ali mesmo com o Fetch do próprio JavaScript, mas tu tem que saber buscar dados de uma API e tratar esses dados que estão sendo recebidos ali, tá? Um exemplo disso, vamos dizer que tu tá pegando uma API que tem valores, mas ele não vem com a máscara ali de valores, né? Ele só tem um valor cheio lá e tu tem que tratar esses dados dos valores que vem dali. Ou ele vem em dólar e tu quer botar ele em real na tua aplicação, então tu tem que fazer o tratamento desses dados e tu tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, tá? Isso daí é usado todo santo dia, gente. Não tem como não fazer isso, não tem como entrar no mercado sem tu ter uma base disso, porque isso é usado todo santo dia e é uma coisa bem básica. Qualquer cursinho ensina isso, então tu precisa ter isso também. Integração com back-end e tratamento dos dados enviados e recebidos para o back-end da aplicação que tu estiver trabalhando, né? É outra coisa que tu vai lidar todo santo dia quando tu começar a trabalhar com programação. Então tu tem que saber fazer essa conexão, novamente usando o Axios. Eu só menciono o Axios porque é a única coisa que eu usei até agora.
agora, tá? Então, fazer aí essa integração com front e back-end. John, mas eu sou front-end, como é que eu vou treinar isso antes de entrar no mercado para ter uma experiência? Procura outra pessoa que esteja estudando também e que essa pessoa seja back-end, cria um projeto em grupo. A pessoa cria o back-end, tu cria o front, depois tu faz a integração. Então, tu tem que achar alguma forma de treinar um pouco isso. Não é que isso seja obrigatório também, tá? Talvez, não sei. Mas é que são coisas que vão te botar um pouco na frente. Se tu chegar numa entrevista e tu disser que tu já trabalhou num projeto full stack, tu já fez essa integração de front e de back-end, esse tratamento de dados. Novamente, o tratamento de dados aqui, o que eu quero dizer? Vamos usar o exemplo de máscara de novo. Agora, no enviar as informações. Digamos que um back-end está lá preparado para receber um CPF. O CPF, geralmente, tu vai armazenar num banco de dados, tu não vai armazenar com o ponto, com o tracinho ali, com tudo. E no front-end, tu tá meio que enviando com isso. Então, antes de tu enviar para o back-end, tu tem que fazer o tratamento, tirar esses pontos, tirar o tracinho e enviar tudo isso para o back-end sem isso. Outra coisa, na questão de valores, tirar o R e o S ali da frente e o cifrão e enviar para o back-end sem esses caracteres especiais. Então, tu tem que saber tratar esses dados aí de alguma forma antes de enviar e isso vai ser um diferencial aí quando tu for fazer uma entrevista, tá? Terceiro, gerenciamento de estado global. Novamente aqui entra muito do conceito aí de consumir API, de integração com front, com back-end, porque tu precisa, às vezes, consumir aqueles dados em mais de um local na tua aplicação. Então, tu precisa fazer um gerenciamento do estado desses dados, né, para te poder usar em vários locais, né, para não ficar fazendo requisição em cada lugar que tu for usar aquilo ali. Então, isso é muito importante usar também, é muito importante aprender e ter isso no currículo também. Os mais conhecidos são o Redux e o Context API, ou Use Context, como muita gente conhece aí, tá? Então, é bom ter isso no currículo também, porque você já vai estar aí um pouco à frente de muita gente que não sabe fazer esse tipo de coisa. Por último, mas não menos importante aqui desses que são meio que obrigatórios, tem o Git e o GitHub. Não tem como você entrar numa empresa, não tem como você conseguir uma vaga se você não ter o básico do Git e do GitHub. Mas, John, o que é o Git e o GitHub? O Git é uma ferramenta de versionamento de código, então tu vai precisar disso para trabalhar com as pessoas ali da empresa, porque cada um vai mexer numa versão daquele código, numa branch, numa ramificação dele, tá? Então é muito importante que você saiba isso, e o GitHub é usado aí para organizar isso, né? Para deixar lá organizado em repositórios. Tem outras ferramentas também são tipo o Git, mas que eu nunca vi o pessoal usar assim de forma comum, então o importante é saber o Git, o GitHub, abrir pull request, resolver conflitos de branches e todo esse tipo de coisa aí é meio que obrigatório e tu vai usar também todo santo dia. Agora, eu vou citar aqui algumas coisas que vão fazer muita diferença se você ter no currículo, porque novamente, se eu balançar uma árvore aqui na esquina de casa agora, vai cair 50 pessoas que sabem HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue, alguma coisa do tipo. Então, tu tem que ter essas coisas a mais para conseguir se destacar, gente. Pode ser que lá em 2020 as pessoas conseguiam um emprego com isso, mas tu não tá mais em 2020, tu tá em 2023. Não pode ficar parado no tempo e ficar pensando que as coisas são fáceis como era lá. Então lá podia ter gente que conseguia com isso. Agora tu precisa se destacar. E se tu tem vontade, se tu quer entrar no mercado, tu vai precisar aprender essas coisas sem choro. Tu não pode ficar chorando e reclamando. Enquanto tem gente reclamando, faz a tua parte e estuda essas coisas aqui, que aquele que tá reclamando vai continuar reclamando e tu em algum momento vai conseguir a tua vaga, tá? Então primeiro, TypeScript. O TypeScript é um superset do JavaScript, como muitas pessoas falam, porque o JavaScript ele não é fortemente tipado, né? Ele tem uma tipagem dinâmica. O que é uma tipagem dinâmica e o que é uma tipagem forte, né? Digamos que eu declaro uma variável que ela começa com um número no JavaScript, tá? Uma variável que é número de cadeiras na sala. Começa com um número 1. Lá na frente do código, se essa linguagem eu não usar o TypeScript, eu posso mudar esse número de cadeiras para, para uma string, para John. Mas, como é que eu vou mudar o número de cadeiras para John? Isso porque JavaScript não é fortemente tipado, ele tem uma tipagem dinâmica. Já o TypeScript, quando tu está declarando uma variável, tu já vai dizer que tipo que aquela variável é. Então, o número de cadeiras é do tipo number, então ela só pode receber valores que é do tipo number. Eu não posso botar uma string no valor daquela variável, tá? Eu não sei se eu sei explicar direito, mas é isso. Então, o TypeScript é muito utilizado se você é da stack do JavaScript
e isso vai fazer diferença aí no seu currículo, beleza? Testes unitários, React Testing Library, Jest e Cypress, esses são os mais famosos, os principais aí, tá? Então, se você souber isso, sério, essa daqui eu digo pra vocês que vocês vão sair na frente de 90% de quem tá aí no mercado chorando, reclamando que não sabe nada, que não consegue vaga, tá? Porque é raro eu perguntar pra alguém se a pessoa sabe alguma biblioteca de testes e a pessoa falar, eu sei. Maioria não sabe, porque a maioria dos cursos não ensina isso. 90% dos cursos não ensina testes. E testes são importantes e são usados no mercado, tá, gente? Eu faço testes. Hoje eu não faço mais tão diariamente porque eu tô numa aplicação que não tá sendo feito os testes. Mas no início, as principais coisas que eu fazia era teste, tá? Quando eu entrei ali na empresa. Então saiba fazer isso e eu já sabia, tá? Tudo isso daqui que eu tô falando pra vocês, eu já sabia quando eu entrei na empresa. E isso me salvou muito, porque se eu não soubesse fazer testes quando eu entrei na empresa, eu ia ficar 100% perdido. E essas coisas me ajudaram e é isso. Testes unitários é muito importante. O Cypress não é unitário, ele é meio que de ponta a ponta, mas é muito importante aprender, pelo menos, não precisa aprender essas 3, mas aprende pelo menos uma, que isso já vai te botar na frente de muita gente. Banco de dados relacional e não relacional. John, mas eu sou front-end, eu preciso saber banco de dados? Esse daqui foi o João, até que trabalha lá comigo, que falou que é bom a pessoa saber sim, por mais que a pessoa não seja do back-end, tem que ter determinados conhecimentos aí em banco de dados, tá? Então, como ele me falou que deveria botar na lista e que a pessoa tem que ter um certo conhecimento disso, eu meio que concordo, tá? Porque por mais que tu não seja back-end, em algum momento pode ser que seja preciso ali que tu tenha um certo contato com o banco de dados, e é bom tu saber como o back-end se comunica com o banco de dados também, como é que é a estrutura, como que as tabelas se comunicam, e não é uma coisa difícil, gente. SQL é tranquilo. Os bancos de dados que não são não relacionais, tipo o MongoDB, que é o que eu uso, também é meio tranquilo de se entender como que eles se conversam, sabe? Como um documento conversa com o outro, né? Porque quando é não relacional, ele é com um documento, pelo menos no MongoDB. Então é importante saber isso e não é difícil, tá? É um diferencial que tu vai ter no teu currículo, porque, novamente, muita gente do front-end não sabe como funciona e não é difícil de aprender. Eu falo isso porque banco de dados eu acho que foi uma das coisas mais simples que eu aprendi até agora, mais tranquilas e que faz uma diferença bem grande no currículo. E por último, das coisas que vão fazer bastante diferença para você é boas práticas. O mercado tá cheio de gente, cheio, socado de gente, sim, mas nem todo mundo sabe abordar, né, utilizar boas práticas no código. E quando eu digo isso é o que? É Clean Code. Clean Code tem muito conteúdo aí na internet que vocês podem ver mais ou menos alguns princípios, né, de como fazer isso. No início eu achava que era muito bom deixar comentários no teu código. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, tá? Deixar os comentários para dizer o que determinada função faz. E não, depois de um certo tempo eu aprendi que não é bom tu deixar os comentários. Se tu precisa deixar um comentário no teu código, é porque ele não tá tão autoexplicativo como deveria ser, sabe? Uma função tu deve olhar para ela e já entender o que ela tá falando e não ter um comentário para explicar ela. Outra coisa, design patterns. Design patterns é porque tem determinadas coisas que elas já têm um padrão de como elas devem ser feitas dentro de um projeto, tá? Outra coisa, Solid. Solid não precisa seguir todas as letras, né? O Solid, cada letra significa uma abordagem, né? Um tipo de desenvolvimento ali, mas principalmente o S. O S é o que eu mais aplico e o que eu mais tenho aprendido, né? Que é para cada função ter o seu papel, ter o seu... como é que eu vou explicar? Ela ter o seu papel mesmo. Uma função não deve fazer 500 coisas no código. Cada função deve ter o seu papel dentro do código. Cada arquivo deve ter o seu papel dentro do código, sabe? Saber separar bem as coisas e não ficar fazendo um amontoado de coisa, uma coisa que fica difícil de ler, porque quando tu entrar no mercado, tu não tá mais trabalhando sozinho, tu não tá mais fazendo projetos de cursinho, que é só tu que vai ver. Vai ter outras dezenas de pessoas que vão ver. Na minha empresa não é tantas pessoas, né? A empresa é pequena, mas pode ser que tu entre numa empresa que são dezenas de pessoas que vão ver o teu código, que vão pegar o teu código para ver. Então tu precisa manter ele organizado e fazer ele de uma forma limpa para que outras pessoas entendam. E quando tu for fazer uma entrevista, se tu souber conversar sobre isso, se tu souber falar sobre que
Clean, é até difícil de falar, Clean Architecture, Clean Code, Design Patterns, Solid, tu não precisa dominar isso, mas se tu souber conversar sobre isso e souber aplicar mesmo que um pouquinho sobre isso nos teus projetos, isso daí vai fazer eu acho que é um diferencial absurdo, tá? Porque muita gente, eu acho que a maioria esmagadora não faz nem noção do que são essas coisas, tá? De quem tá iniciando. Quem entra no mercado, quem já tá no mercado, vai saber, mas quem tá trabalhando sozinho, fazendo projetos sozinhos, ainda não sabe o que são essas coisas. Então dá uma estudadinha, porque são coisas que não são difíceis também e que vão fazer uma diferença bem grande. Agora partindo pro back-end, que tem sido meu queridinho e que eu mudei totalmente o meu foco, né? Depois que eu comecei a trabalhar, comecei a estudar mais back-end, porque hoje em dia eu quero ser back-end, né? Aqui vale ressaltar que eu não tenho muito domínio, eu perguntei para outras pessoas que são mais do back-end também, e eles foram me falando algumas coisas, eu fui pesquisando também em roadmaps que eu achei na internet, e eu acho que eu consegui apanhar algumas coisas aqui que são importantes para você ter se você for ser um desenvolvedor back-end. Primeira coisa, tu precisa saber como a internet funciona, o que é HTTP, o que é DNS, como funcionam os navegadores, né? Como funciona a conexão de um navegador com um servidor. Isso tudo para mim ainda é uma coisa um pouco nebulosa, que eu ainda estou estudando, né? Mas eu acho que se você quer ser back-end, você tem que saber como a estrutura da internet funciona. Não que o front-end não precise, eu acho que o front-end também precisa, mas no back-end isso se faz muito mais necessário para te entender as camadas de serviço e como tudo vai acontecendo ali, beleza? Segundo, Git e GitHub. Novamente, se repete aqui o de lá do front-end, aqui tu também precisa saber bastante de Git e de GitHub. Depois disso, né, depois de tu ter essa certa noção aí de como funciona a internet, é onde tu vai escolher a tua stack, a tua linguagem principal. Então aqui eu não vou falar de linguagem principal, mas aí tu tem diversas opções no mercado, né? Java, JavaScript, Python, Ruby, enfim, Go, tem dezenas e dezenas de linguagens aí e tu que decide o que é melhor para ti, né? Eu ver o que cada linguagem é melhor aplicada, sabe? Para que o JavaScript é melhor aplicado, o Node no caso, né? Para que o Java é mais usado? Para que o Python é mais usado? Eu vou gostar de fazer o que essa linguagem é feita para fazer, sabe? Então dá essa pesquisada antes de decidir qual a melhor linguagem para você. Agora, uma que é muito importante, essa é de extrema importância para back-end. Você tem que saber usar o Linux, tem que saber. É uma coisa que eu reluto, ainda bem que ali na empresa que eu trabalho, por mais que hoje em dia eu mexa bastante no back-end, a gente não precisou usar o Linux ainda, nenhum funcionário ali ainda usa o Linux, mas eu acho que no back-end, se você quer ter um futuro promissor no back-end, você precisa aprender o Linux, tá? Eu tô relutante, mas em algum momento eu vou ter um notebook aqui com o Linux, porque realmente faz diferença. Outro ponto, banco de dados relacional e não relacional. Como lá no front-end, lá só precisa se ter uma base de como funciona. No back-end, tu precisa saber como funciona de verdade banco de dados tanto relacional quanto não relacional. Relacional aí é SQL, MySQL, Postgres, eu acho também. Enfim, tem diversas opções aí de banco de dados relacional e não relacional. O único que eu conheço e que eu usei até hoje é o MongoDB. Então é bom você saber bastante aí sobre esses dois tipos de bancos de dados. Eu não vejo muitas empresas usarem o não relacional, tá? Sinceramente, eu vejo ser usado mais o relacional, mas é bom você saber os dois. Depois, outro que eu tenho uma dificuldade enorme também, mas que eu acho que é uma coisa que se faz muito necessário no back-end, é o Docker. Você precisa saber Docker. Docker é uma ferramenta aí de containerização, né? E é muito usada. Eu ainda tenho muita dificuldade, eu ainda não consigo entender o porquê de usar ele, mas eu sei que é necessário, sabe? Eu não sei usar, mas eu sei que é preciso saber para trabalhar com back-end, porque, enfim, eu não sei nem explicar. Tem formas de fazer deploy com container, né? Além disso, tem o Kubernetes também, que é uma outra ferramenta que é bom saber, que é de virtualização, mas o Docker, principalmente, você precisa saber se você quiser seguir aí no back-end. Outra coisa, daí continua do mesmo lado do front-end, boas práticas, né? Clean Code, Clean Architecture, Design Patterns,
Solid, e aqui eu acho que se faz ainda mais necessário do que lá no front-end, né? Porque no front-end eu acho que as coisas são muito mais visuais, muito mais tranquilo de se ver como está funcionando, mesmo que o código esteja um pouco bagunçado, eu acho que às vezes é mais fácil de tu lidar com aquele código bagunçado, sabe? Não sei explicar, não sei se eu estou conseguindo botar o que eu penso em palavras, mas no back-end essas coisas se fazem muito mais necessárias, porque o back-end geralmente é muito maior do que o front-end, né? Tem muito mais pastas, muito mais arquivos, muito mais configurações, então tu tem que ter uma arquitetura bem limpa mesmo para aquilo ficar bem claro e saber como tudo está funcionando, porque se tu não aplicar esse tipo de coisa no teu projeto, se tu não souber esse tipo de coisa, vai chegar um momento que o teu projeto vai estar uma verdadeira zona. Então é muito importante saber essas coisas e novamente eu acho que isso faz uma grande diferença quando você estiver fazendo aí um processo seletivo e mencionar que sabe esse tipo de coisa, tá? Como eu falei, no back-end eu não tenho como me aprofundar tanto, porque eu ainda sou novo nessa área do back-end, né? Faz só 4 ou 5 meses aí que eu estou estudando, então eu não tenho como me aprofundar tanto igual no front-end, que eu já tenho bastante conhecimento. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Novamente, para estágio realmente não precisa de muita coisa, gente, na minha opinião, tá? Vagas que pedem muito para estágio realmente estão erradas, mas no front-end vocês têm que sair desse mundo de Alice no País das Maravilhas aí, achando que é só HTML, CSS, JavaScript e React. Não é, gente, precisa saber outras coisas, precisa ter outras ferramentas, porque novamente, não estamos mais em 2020. Se eu bater numa árvore na esquina, vai cair 50 pessoas que sabem o mesmo que você, que só sabe esse basicão. E não é que você seja ruim por não saber essas coisas, não é que você não vá conseguir nunca por saber essas coisas, mas é porque a concorrência vai ser muito grande se tu não tentar se diferenciar. Então tu precisa ter diferenciais, tu precisa ter essas ferramentas para quando o recrutador fazer uma entrevista, olhar o teu currículo, ver, pô, ele sabe o que é Clean Architecture, ele sabe o que é Solid, ele sabe bibliotecas aqui de testes unitários, de testes de ponta a ponta. Os outros 90 que eu vi o currículo não tinham isso. Então é muito importante saber esse tipo de coisa, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se alguém vier aqui dizer, mas tu foi indicado, tu sabia tudo isso? Sim, eu sabia tudo que eu falei aqui nesse vídeo aqui, eu sabia, tá? Novamente, eu não era expert, eu não tinha experiência nessas coisas, mas tudo que eu falei aqui eu já tinha contato antes de entrar na empresa que eu trabalho atualmente, tá? Porque eu aprendi essas coisas ali nos cursos que eu fazia, mas eu já sabia, não era expert, mas eu sabia, então sim, eu sabia, não vem aqui querer dizer, foi indicado e tá aí querendo cagar a regra. Sim, estou aqui querendo cagar a regra, tá? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, de conferir os cursos aqui na descrição, beleza? E semana que vem temos o vídeo de 5 meses como deve, como foi este meu último mês, né? Será que... Não sei, né? Não vou dar spoilers aqui. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu e fui!